Olá, em primeiro lugar, espero que você esteja bem e nesse vídeo vamos fazer esse tapete em formato de borboleta. Eu chamei essa borboleta de Nina e essa peça tem as seguintes medidas: 70 centímetros de uma ponta aqui à outra da asa da borboleta, no local mais comprido, e 54 centímetros aqui no comprimento do corpo da borboleta. Eu gostei muito dessa peça, espero que você goste também. E se fizer esse tapete por esse vídeo e gostar do resultado, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Se gosta do meu trabalho e ainda não é inscrito em meu canal, se inscreva, clique no sininho e fique por dentro de todas as novidades. Agora vamos aos materiais. Para trabalhar essa peça eu usei 200 gramas de Barroco Maxicolor fio 6 na cor amarela. A numeração dessa cor é 1289. Também usei 150 gramas de Barroco Maxicolor fio número 6, numeração dessa cor é 6394. Trabalhei essas linhas com agulha para crochê de 3,5 mm e também usei uma agulha de tapeceiro para os arremates. E eu trabalhei com fio 6, mas se você preferir pode trabalhar com o fio 8, que também fica muito bom. Agora vamos ao passo a passo. Começo fazendo 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volto na primeira, prendo um ponto baixíssimo. Em seguida, subo 1, 2, 3 correntes. Essas 3 correntes equivalem a um ponto alto. Aqui faço mais 2 pontos altos. Então, trabalhei um grupo com 3 pontos altos. Agora faço 3 correntes. E repito aqui mais um grupo de 3 pontos altos. E vamos trabalhar aqui o total de 4 grupos de 3 pontos altos, sempre separados por 3 correntes. Eu vou fazer os meus e venho. Trabalhei os 4 grupos de 3 pontos altos, sempre separando aqui com 3 correntes. Agora, eu fecho com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para iniciar. Encerrei aqui a minha primeira volta. Agora, vamos iniciar a segunda volta. Eu vou começar subindo 3 correntes, 1, 2, 3, e vou trabalhar um leque com 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos, usando esse intervalo aqui de correntes de base. Bem, então aqui está, trabalhei o leque com 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Na segunda volta, nós vamos fazer o total de 3 leques iguais a esse. Separando um leque do outro, nós vamos trabalhar uma corrente. Fez a corrente, é só vir para o próximo intervalo aqui e trabalhar outro leque. Então, vou fazer aqui os meus 3 leques e venho. Bem, aqui está. Trabalhei 1, 2, 3 leques separados aqui por uma corrente. Agora, para encerrar essa volta, eu vou fazer um ponto alto, pegando nesse ponto alto aqui de base. Ficou assim. Agora, eu viro a minha peça e vou iniciar a terceira volta, subindo 3 correntes. E vou trabalhar leque sobre leque no início de todas as voltas. E os leques sempre serão feitos com 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Então, é só vir aqui nas correntes desse leque e repetir mais um leque. Depois de trabalhar o leque, nós vamos direto aqui laçar, vir nesse intervalo de uma corrente e trabalhar aqui um ponto alto, depois 1,
2, 3, 4, 5 correntes e mais um ponto alto aqui no mesmo intervalo de base. Ficou assim. Agora, eu laço direto e venho trabalhar outro leque sobre esse leque de base. Fez o leque, direto laça e aqui repete um ponto alto, 5 correntes e mais um ponto alto. Agora, direto laça e vem trabalhar mais um leque nesse leque de base. Completou esse leque, laça e agora vamos trabalhar um ponto alto nessa terceira corrente de base. Então, aqui atravesso pelo meio da corrente e faço um ponto alto. Então, ficou assim a minha terceira volta. Agora, vamos trabalhar a quarta volta. Então, para começar, eu viro a peça, subo 3 correntes e faço um leque sobre esse próximo leque de base. Fez o leque? Agora faço uma corrente e venho nesse intervalo de 5 correntes e aqui vou trabalhar 7 pontos altos. Depois de trabalhar esses 7 pontos altos, eu vou fazer uma corrente e um leque sobre esse leque de base. E depois de trabalhar o leque, eu vou fazer uma corrente e agora, nesse próximo intervalo de 5 correntes, eu vou trabalhar o total de 9 pontos altos. Então, nesse aqui eu trabalhei 7, nesse aqui trabalho 9. Depois de trabalhar esses 9 pontos altos, eu vou fazer uma corrente e um leque sobre esse próximo leque de base. E depois desse leque, eu vou laçar e trabalhar um ponto alto pegando nessa terceira corrente que tenho de base. Então, aqui está a quarta volta encerrada. Agora, nós vamos virar a peça e começar a quinta volta. Então, eu vou subir as 3 correntes, fazer um leque sobre o leque de base. Depois de trabalhar esse primeiro leque, eu vou fazer uma, 2 correntes, vou laçar e agora vou trabalhar sobre esses 9 pontos de base e vou fazer aqui o total de 12 pontos altos, distribuindo da seguinte maneira: faço 2 pontos altos no primeiro ponto, agora trabalho um por um nos próximos 3. Depois de fazer um por um nesses 3, faço 2 nesse próximo ponto. De novo aqui um por um nos próximos 3 e 2 aqui no último. Então, aqui está, trabalhando com o padrão que orientei, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos altos. Agora é só fazer 2 correntes e trabalhar um leque sobre esse leque de base.
Depois de trabalhar esse leque, então eu faço 2 correntes. E agora eu venho trabalhar sobre esses 7 pontos de base. Aqui eu vou fazer 10 pontos altos. Então, vou distribuir assim, faço 2 aqui no primeiro. 1 por 1 nos próximos 2. 2 no próximo ponto. E aqui de novo faço 1 por 1 nesses próximos 2 e 2 aqui no último. Então, aqui está, trabalhando como orientei, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Agora é só fazer 2 correntes, trabalhar um leque sobre esse leque de base. E depois desse leque é só fazer um ponto alto na terceira corrente. Completamos a volta de número 5, agora eu viro a peça e vamos trabalhar a volta de número 6. Eu começo com as 3 correntes e o leque sobre o leque de base. Depois de trabalhar esse primeiro leque, faço 2 correntes. E agora, eu vou trabalhar o total de 15 pontos altos sobre esses 10 pontos altos de base. E vou distribuir da seguinte maneira: faço 2 pontos altos aqui no primeiro ponto. Em seguida, eu trabalho 1 por 1 nesses próximos 2. Agora, faço 2 pontos altos nesse próximo ponto de base. E agora, trabalho um ponto alto nesse próximo ponto. Um ponto alto pegando entre esse ponto, que eu acabei de trabalhar ponto alto, e o próximo. Então, aqui, olha, entre os 2 pontos, eu faço mais um ponto alto. E agora, trabalho um ponto alto no próximo ponto alto de base. Faço 2 pontos nesse próximo. Agora, 1 por 1 nesses próximos 2 e 2 pontos altos no último. Distribuindo dessa maneira, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pontos altos. Em seguida, 2 correntes e um leque sobre o leque de base. Fez o leque, faz 2 correntes. E agora vamos trabalhar o total de 17 pontos altos sobre esses 12 pontos altos de base. E distribuo assim: 2 pontos altos no primeiro ponto. Em seguida, faço 1 por 1 nos próximos 2. 2 pontos altos nesse ponto. 1 por 1 nos próximos 2. Agora, trabalho um ponto alto pegando no meio desses 2 pontos. Então, aqui entre os 2. Em seguida, 1 por 1 nos próximos 2 pontos. Dois pontos altos. Agora, 1 por 1 nos próximos 2 e mais 2 aqui no último. Bem, então, distribuindo como orientei, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pontos altos. Em seguida, 2 correntes e um leque sobre o leque de base.
Depois do leque, um ponto alto na terceira corrente. E encerramos aqui a sexta volta. Agora, nós vamos virar a peça e vamos trabalhar a sétima volta, começando com 3 correntes e um leque sobre o leque de base. Completou o leque, faz 2 correntes. E vamos trabalhar aqui o total de 17 pontos altos separados por uma corrente. Então, vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto que eu tenho de base. E sempre uma corrente entre cada ponto alto. Fez o ponto alto e a corrente, vem no próximo ponto, um ponto alto e uma corrente. E vamos assim até o último ponto desse grupo de base. Então, eu vou fazer aqui os meus 17 pontos separados por uma corrente e vem. Trabalhei os 17 pontos altos separados por uma corrente, depois do ponto 17, eu trabalho uma, 2 correntes e faço um leque sobre o leque de base. Depois desse leque, 2 correntes. E agora vou trabalhar o total de 15 pontos altos separados por uma corrente sobre esses 15 pontos de base. Então, vamos fazendo um ponto alto para cada ponto alto e separando um do outro com uma corrente. Eu vou fazer aqui os meus 15 pontos altos separados por uma corrente e venho. Trabalhei os 15 pontos altos, todos eles separados aqui por uma corrente. Agora, eu faço 2 correntes e um leque sobre o leque de base. Depois desse leque, é só laçar e trabalhar um ponto alto na terceira corrente. E aqui nós encerramos a sétima volta. Agora, nós vamos virar a peça e vamos dar início à volta 8 com as 3 correntes e o leque sobre o leque de base. E aqui na volta 8, depois de fazer o primeiro leque, eu vou trabalhar 3 correntes. 1, 2, 3. Fez as 3 correntes? Vem sobre os 15 pontos altos separados por uma corrente que eu tenho de base e vou repetir aqui mais 15 pontos altos separados por uma corrente. Então, vou trabalhar um ponto alto sobre cada ponto alto e separar com uma corrente. Então, eu vou trabalhar aqui os meus 15 pontos altos separados por uma corrente e venho. Trabalhei os 15 pontos altos separados por uma corrente, agora eu faço 1, 2, 3 correntes e um leque sobre o leque de base. Fez o leque, faz 1, 2, 3 correntes e agora trabalha aqui 17 pontos altos separados por uma corrente sobre os 17 pontos altos que eu tenho de base. Eu vou fazendo aqui um ponto alto sobre cada ponto alto, separando com uma corrente. Vou fazer os meus e vem. Trabalhei os meus 17 pontos separados por uma corrente, depois do ponto 17, faço 1, 2, 3 correntes, leque aqui sobre leque e um ponto alto na terceira corrente. Encerramos aqui a nossa volta de número 8. E antes de continuarmos, eu vou falar uma coisa aqui. Daqui para frente, até nós completarmos realmente essa parte da peça e fazer o bico de acabamento ao redor dessa asa, você vai ter a impressão de que não está ficando muito bom, de que ele está ficando meio torto, meio embabando. E é assim mesmo enquanto nós estivermos trabalhando. Você só vai ver a beleza realmente da peça quando nós encerrarmos o bico de acabamento. Então, eu te peço uma coisa, não desista. Continue aqui comigo e confie que no final a asa da borboleta vai ficar igualzinha àquela que eu mostrei no início do vídeo para vocês, ok? Então, vamos lá
continuar. Agora eu viro aqui a minha peça. Bem, então agora nós vamos trabalhar a volta de número 9. A volta 9, ela vai começar com uma pequena diferença, mas preste bastante atenção, porque a diferença é pequena aqui, mas surte um efeito muito grande no final. Então, olha, nós vamos começar a volta 9 trabalhando 1, 2, 3, 4 correntes. Fez essas 4 correntes, agora trabalha um leque sobre o leque de base. Depois de trabalhar esse primeiro leque, eu vou fazer 1, 2, 3 correntes e agora vou prender um ponto baixo nesse primeiro intervalo de uma corrente que tenho de base. E vou fazer 1, 2, 3 correntes, um ponto baixo no próximo intervalo. E vamos seguir com esse padrão de fazer as 3 correntes e prender um ponto baixo no próximo intervalo até o último intervalo de uma corrente que eu tenho aqui de base. Então, sigo fazendo 1, 2, 3 correntes, um ponto baixo no intervalo. Eu vou fazer aqui os meus até o último intervalo de uma corrente e venho. Trabalhei com o padrão que orientei e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 intervalos de 3 correntes presos com um ponto baixo. E agora eu vou trabalhar 3 correntes, 1, 2, 3. E venho para as correntes desse próximo leque. Aqui eu faço 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, faço 1, 2, 3 correntes. Depois das 3 correntes, trabalho mais 2 pontos altos. Depois desses 2 pontos altos, faço mais 3 correntes. E agora, mais 3 pontos altos aqui no mesmo intervalo de base. Bem, então, sobre esse leque de base, eu fiz 3 pontos altos, 3 correntes, 2 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Agora, trabalho 3 correntes e venho para o primeiro intervalo de uma corrente de base e a partir daqui vou trabalhando um ponto baixo em cada intervalo e fazendo 1, 2, 3 correntes. Fez as 3 correntes, próximo intervalo, um ponto baixo. 3 correntes. Próximo intervalo, um ponto baixo. E eu vou seguir com esse padrão até o último intervalo aqui de base. Vou fazer o meu e venho. Trabalhei com o padrão que orientei e aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 vezes os intervalos de 3 correntes presos com um ponto baixo. Então, aqui eu acredito que vocês já repararam que nós estamos trabalhando um abacaxi um pouco menor que o outro. Por que essa diferença? Esse abacaxi aqui, que vai ser um pouquinho maior, que fiz com 15 intervalos de 3 correntes, ele vai ficar formando a parte de cima da asa da borboleta. E esse outro aqui, que está sendo trabalhado um pouquinho menor, foi feito com 13 intervalos, ele vai representar a parte de baixo da asa da borboleta. Bom, então é isso. Agora, eu vou fazer 3 correntes depois desse último ponto baixo. Depois das 3 correntes, trabalho um leque sobre esse próximo leque. Bem, trabalhei o último leque da minha volta de número 9. E a volta 9, ela será encerrada da seguinte maneira. Eu vou fazer um ponto alto duplo, pegando aqui na terceira corrente de base. Então, eu laço 2 vezes e venho trabalhar o ponto alto duplo, atravessando aqui minha agulha na terceira corrente. Então, passo aqui uma vez, 2 vezes e 3 vezes e encerrei o ponto alto duplo. E encerrei também a volta de número 9. Agora, nós vamos virar a peça e iniciar a volta de número 10. É a volta de número 10, eu começo também com 4 correntes. 1,
2, 3 e 4. Essas 4 correntes também equivalem aqui a um ponto alto duplo. Faço um leque sobre esse leque. Depois do leque, eu trabalho 1, 2, 3 correntes e agora vou trabalhar um ponto baixo pegando no primeiro intervalo de 3 correntes que eu tenho aqui de base. Fez o ponto baixo, faz 1, 2, 3 correntes. Vem no próximo intervalo e um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, próximo intervalo, um ponto baixo. E vamos assim até esse último intervalo de 3 correntes que eu tenho aqui. Vou fazer o meu até ali e venho. Trabalhei com o padrão que orientei e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 intervalos de 3 correntes. Então, aqui vocês reparam que eu diminuí um intervalo. Na volta de baixo eu trabalhei 13, nessa aqui trabalhei 12. E nós vamos seguir aqui trabalhando o abacaxi com esse padrão. A cada volta que nós formos trabalhando, nós sempre vamos diminuindo um intervalo de 3 correntes até que reste apenas um intervalo lá na ponta. Bem, então voltando aqui, depois de trabalhar esse ponto baixo, eu vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3, e agora eu vou trabalhar um leque nesse intervalo de 3 correntes de base. E esse leque será trabalhado com o seguinte padrão: eu vou fazer 3 pontos altos, depois dos 3 pontos altos, 1, 2, 3 correntes, e agora faço apenas 2 pontos altos. Bem, então esse leque ficou dessa maneira: 3 pontos altos, 3 correntes e apenas 2 pontos altos aqui. E a partir da volta 10, que é essa aqui que nós acabamos de fazer, nós vamos trabalhar individualmente cada um dos abacaxis. Então, agora eu não vou continuar aqui sobre esse próximo abacaxi, que eu vou fazer depois que esse aqui estiver completo. Então, fez esse leque aqui, nós vamos virar a peça. E agora vamos começar a volta de número 11 e vamos trabalhar apenas sobre esse abacaxi aqui. Eu começo a volta 11 com 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Laço e trabalho aqui nessas correntes do leque de base, outro leque, agora com 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Fez o leque, faz 1, 2, 3 correntes. Vem no primeiro intervalinho de 3 correntes que eu tenho aqui do abacaxi, faço um ponto baixo. E vou trabalhando aqui 1, 2, 3 correntes, próximo intervalo um ponto baixo, até o meu último intervalo. E eu vou fazer aqui o total de 11 intervalinhos de 3 correntes, igual esses dois aqui. Vou fazer os meus e venho. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 intervalos. Agora é só fazer aqui 3 correntes, um leque sobre esse leque de base. Depois de trabalhar esse leque, eu vou fechar essa volta com um ponto alto nessa quarta corrente que eu tenho aqui de base. 1, 2, 3 e 4. Encerrei a volta 11. Agora eu viro a minha peça e vamos trabalhar a volta 12. Volta 12, nós vamos começar com 3 correntes e trabalhar um leque de 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos sobre esse leque de base. Bem, então daqui
até a gente ficar com apenas um intervalo aqui de 3 correntes no abacaxi, todas as nossas voltas serão iniciadas com 3 correntes e um leque sobre o leque de base, e todos eles serão feitos com 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. E depois que completar o leque, todas as vezes nós vamos trabalhar aqui 1, 2, 3 correntes, e vamos vir sempre no primeiro intervalo de 3 correntes que temos aqui no abacaxi, e a partir daqui vamos trabalhar um ponto baixo, 3 correntes e um ponto baixo no próximo intervalo, e vamos assim até encontrar aqui o último intervalo de 3 correntes. Como eu já falei, nós sempre vamos diminuindo o intervalo. Então, se na volta de baixo fiz 11, nessa aqui vou fazer apenas 10. Então, vou fazer aqui os meus e venho. Trabalhei os meus 10 intervalos de 3 correntes, e agora é só subir aqui 3 correntes, trabalhar um leque sobre esse leque de base e fechar com um ponto alto na terceira corrente. Bem, então aqui eu completei a minha volta de número 12. Agora é só virar a peça e repetir aqui o início idêntico, 3 correntes, leque, mais 3 correntes, e depois trabalhar 9 intervalos de 3 correntes aqui sobre o abacaxi. Depois dos 9 intervalos, 3 correntes e o leque. Então, vou fazer aqui minha volta 13 com essa orientação e venho. Trabalhei a volta 13 com o padrão que orientei, fiz os 9 intervalos de 3 correntes e encerrei a volta aqui com o meu leque e o ponto alto na terceira corrente. Agora é só virar a peça e começar a volta de número 14, fazendo 3 correntes, leque sobre leque, mais 3 correntes, e a partir daqui trabalhar 8 intervalos de 3 correntes presos com um ponto baixo. Completando os 8 intervalos de 3 correntes, sobe mais 3 correntes, faz um leque e prende um ponto alto na terceira corrente de base. Então, vou trabalhar a volta 14 com essa orientação e venho. Trabalhei a volta de número 14 com o padrão que orientei, fiz os 8 intervalos de 3 correntes, depois encerrei a volta com 3 correntes, leque e ponto alto na terceira corrente de base. Agora é só virar a peça e começar a volta de número 15, subindo 3 correntes, trabalhando leque sobre leque, mais 3 correntes, e a partir daqui vamos fazer o total de 7 intervalos de 3 correntes presos com um ponto baixo. Completando os 7 intervalos, subimos mais 3 correntes, fazemos o leque sobre leque e fechamos a volta com um ponto alto na terceira corrente de base. Vou trabalhar a volta 15 com essa orientação e venho. Trabalhei a volta 15 com o padrão que orientei, fiz os 7 intervalos e encerrei a volta com as 3 correntes leque e ponto alto na terceira corrente de base. Agora, viramos a peça e começamos a volta 16 com 3 correntes, leque sobre leque, mais 3 correntes. E a partir daqui, vamos trabalhar o total de 6 intervalos de 3 correntes presos com um ponto baixo. Depois do sexto intervalo, só subir 3 correntes, leque sobre leque e ponto alto na terceira corrente de base. Vou trabalhar a volta 16 com essa orientação e venho. Trabalhei a volta 16 seguindo o padrão que orientei. Depois de fechar aqui a volta com um ponto alto na terceira corrente de base, eu viro a peça e vou começar a volta de número 17, subindo 3 correntes, trabalhando leque sobre leque, mais 3 correntes. E a partir daqui, vou trabalhar o total de 5 intervalos de 3 correntes presos com um ponto baixo. Depois do quinto intervalo, subo 3 correntes, faço leque sobre leque e ponto alto na terceira corrente de base. Então, vou trabalhar a volta 17 com essa orientação e venho. Trabalhei a volta 17 com o padrão que orientei. Agora, eu viro a peça e inicio a volta 18, subindo 3 correntes, trabalhando leque sobre leque, mais 3 correntes. E a partir daqui, trabalho 4 intervalos de 3 correntes presos por um ponto baixo. Depois, 3 correntes, leque sobre leque e ponto alto na terceira corrente de base. Vou fazer a volta 18 com essa orientação e venho. Completei a volta 18 com o padrão que orientei. Agora eu viro a peça
e começo a volta 19 subindo 3 correntes, fazendo leque sobre leque, mais 3 correntes e a partir daqui 3 intervalos de 3 correntes presos com um ponto baixo. Depois 3 correntes, leque sobre leque e ponto alto na terceira corrente de base. Vou fazer a volta 19 e venho. Completei a volta 19 com o padrão que orientei, agora viro a peça e inicio aqui a volta 20 com 3 correntes, leque sobre leque, mais 3 correntes e a partir daqui 2 intervalos de 3 correntes presos com ponto baixo. Em seguida, mais 3 correntes, leque sobre leque, ponto alto na terceira corrente de base. Vou fazer a volta 20 e venho. Completei a volta de número 20 com o padrão que orientei. Agora eu viro a peça e inicio a volta 21 subindo 3 correntes, leque sobre leque, mais 3 correntes. E aqui faço apenas um intervalo de 3 correntes presos com ponto baixo. Em seguida, 3 correntes, leque sobre leque, ponto alto na terceira corrente de base. Vou fazer a minha e venho. Trabalhei a volta 21, agora eu viro a peça e a partir da volta 22 vamos começar a fechar aqui a ponta do abacaxi. Então, eu começo com 3 correntes, trabalho aqui 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Então, aqui no início da volta 22, fiz um leque de 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Em seguida, 1, 2, 3 correntes, venho nessas 3 correntes aqui do abacaxi e prendo aqui um ponto baixo. Em seguida, 1, 2, 3 correntes e aqui de novo um leque com 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Depois de trabalhar o leque, venho na terceira corrente, prendo aqui um ponto alto. Encerrei aqui a volta de número 22, agora viro a peça e começo a volta 23 com 3 correntes. Venho nas 2 correntes aqui do leque, faço um ponto alto. Em seguida, começo aqui um segundo ponto alto e não fecho. Então, laço e passo só por 2 linhas aqui do ponto e deixo aberto. Laço de novo e venho nas correntes do outro leque aqui, nas 2 correntes, e aqui inicio mais um ponto alto. Então, aqui passo por 2 linhas e agora fecho esses 2 pontos altos juntos. Então, passo por todas as linhas aqui. Mais um ponto alto aqui nessas correntes. Laço, venho na terceira corrente de base, trabalho aqui um ponto alto. Laço mais uma vez e vou cortar essa linha. E aqui eu encerrei esse abacaxi. E por enquanto meu trabalho está assim. Agora nós vamos completar esse segundo abacaxi. Para começar essa parte, eu vou amarrar o meu barbante nesse local, que é o início da volta de número 9. Então, aqui. Essa é a volta inicial que nós fizemos. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A volta 9, começamos aqui com 4 correntes, então amarro o meu barbante na quarta corrente que eu fiz para iniciar a volta 9. E depois de amarrar o barbante no local que eu indiquei, nós vamos iniciar a volta de número 10 do segundo abacaxi. Começo com 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Trabalho um leque sobre o leque de base. Depois de trabalhar o leque, eu faço 1, 2, 3 correntes, venho no primeiro intervalo de 3 correntes do abacaxi e a partir daqui começo a trabalhar um ponto baixo, 3 correntes e um ponto baixo no próximo intervalo até o último intervalo de 3 correntes aqui do abacaxi. Nessa volta, nós vamos trabalhar o total de 14 intervalos de 3 correntes presos com um ponto baixo. Vou fazer os meus e venho. Trabalhei os 14 intervalos de 3 correntes, agora eu subo mais 3 correntes, venho para esse intervalo de 3 correntes e aqui eu trabalho 3 pontos altos, 3 correntes
e mais 2 pontos altos. Então, ficou assim meu leque. 3 pontos altos, 3 correntes, 2 pontos altos. Agora, viro a peça e vou começar a volta de número 11, trabalhando 1, 2, 3, 4 correntes. E aqui faço um leque de 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Depois de trabalhar o leque, eu faço mais 3 correntes, 1, 2, 3, venho no primeiro intervalo de 3 correntes do abacaxi e a partir daqui começo a trabalhar um ponto baixo, 3 correntes e mais um ponto baixo no próximo intervalo. E na volta 11, nós vamos fazer o total de 13 intervalos de 3 correntes. Então, vou fazer aqui os meus 13 intervalos e venho. Trabalhei os 13 intervalos de 3 correntes, agora faço mais 3 correntes. Venho para as correntes do leque e aqui trabalho outro leque com 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Depois do leque, laço, venho na quarta corrente de base e aqui trabalho um ponto alto. Completei a volta 11, agora é só virar a peça e vamos iniciar a volta 12 com 3 correntes, leque sobre leque. Depois do leque, mais 3 correntes. E vamos vir para o primeiro intervalo de 3 correntes do abacaxi. A partir daqui, um ponto baixo, 3 correntes. E mais um ponto baixo no intervalo à frente. E na volta 12, vamos fazer o total de 12 intervalos de 3 correntes. E a partir daqui, nós vamos trabalhar todas as outras voltas, seguindo o mesmo padrão que eu orientei sobre esse primeiro abacaxi. Então, sempre vamos iniciar as voltas com 3 correntes, um leque, fazer mais 3 correntes, vir no primeiro intervalo do abacaxi, prender um ponto baixo e seguir trabalhando 3 correntes e um ponto baixo até o último intervalo. Depois, vamos fazer mais 3 correntes, um leque sobre o leque de base e prender um ponto alto na terceira corrente. Então, nós vamos seguindo com esse padrão que eu acabei de dizer até a ponta do abacaxi, onde nós vamos ficar com apenas um intervalo de 3 correntes. E depois, nós vamos fechar a ponta aqui do abacaxi com o mesmo padrão que eu mostrei sobre esse aqui, nessas últimas 2 voltas. Leque de 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, mais 3 correntes, um ponto baixo na terceira corrente, mais 3 correntes, outro leque de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos, e um ponto alto na terceira corrente de base. Sobe 3 correntes, trabalha um ponto alto, fecha 2 pontos altos juntos, pegando um nesse intervalo e um nesse aqui, trabalha mais um ponto alto e encerra a volta com um ponto alto na terceira corrente de base. Então, é igualzinho nós trabalhamos aqui esse abacaxi, o que nós vamos fazer agora sobre esse aqui. A única diferença é que nós vamos trabalhar 2 voltas a mais sobre esse abacaxi. Quando nós encerrarmos a ponta lá em cima, que fecharmos, nós vamos ter o total de 25 voltas, contando desde a primeira aqui que nós fizemos para começar a peça e indo em direção a esse abacaxi que estamos fazendo agora. Como é a mesma coisa que nós fizemos no primeiro abacaxi, eu não vou filmar. Só você seguir com a orientação que eu passei, porque é repetindo tudo a mesma coisa. Então, eu vou trabalhar o meu segundo abacaxi até fechar a ponta e venho para a gente continuar. Trabalhei todo o restante do meu segundo abacaxi, seguindo o padrão que orientei. Essa daqui é a volta de número 25 do meu segundo abacaxi. Então, esse segundo abacaxi que eu fiz, ele é um pouquinho maior do que o primeiro,
que tem apenas 23 voltas. E depois de completar esse segundo abacaxi, então você vai começar a estender a sua peça da seguinte maneira. Nós vamos deixar essa parte aqui do meio bem estendida, bem esticadinha aqui, esses leques que estão no meio dos dois abacaxis. E depois você vai pegar cada um dos abacaxis e no local aqui, onde nós fizemos as 4 correntes, que é onde ele vira, você vai puxar assim para que ele faça bem a curvinha. E depois você vai estender o seu abacaxi do meio para fora. Você vai fazer esse processo com os 2 abacaxis. E nesse local, que é onde eu tenho essa divisão aqui, comecei a trabalhar os abacaxis separadamente. Então, essa aqui é a volta 9. Nesse local, fiz 3 pontos altos, 3 correntes, 2 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. Então, nesse local, você vai pegar e vai deixar encostado aqui. Tenho 4 correntes iniciando essa volta e 4 correntes iniciando essa volta. Essas 4 correntes, elas vão se encostar dessa maneira. E eu encerrei essa parte da asa no amarelo. Em seguida, trabalhei mais uma peça idêntica a essa primeira que eu acabei de passar para vocês. Depois de completar as 2 peças, eu coloquei nessa posição, uma espelhada para a outra. E os 2 abacaxis com 25 voltas estão um ao lado do outro, na mesma direção. E a mesma coisa aqui, com os 2 abacaxis menores, estão na mesma direção. A partir daqui, eu vou começar a trabalhar com a linha lilás e vou fazer o acabamento ao redor das asas. Então, para que o acabamento ao redor das asas fique os 2 lados com o direito voltado para cima na hora de montar o tapete, coloque aí as suas 2 peças da mesma maneira que eu estou mostrando as minhas aqui, para que possamos trabalhar o acabamento pelo direito nas 2 asas. E eu vou começar o acabamento por essa asa e vou amarrar o barbante nesse local aqui que vocês estão vendo. E o meu barbante lilás está aqui amarrado no início da volta 10 desse abacaxi. Então, como que eu faço para contar aqui a volta 10? Eu venho sempre nesse local, que é a primeira volta que nós fizemos para iniciar a asa. E conto aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 voltas. E amarro o meu barbante. E eu vou amarrar aqui no início da volta 10, olha, pegando nesse local aqui, ó. Eu tenho esse grupo de 3 pontos altos do leque, então, pegando no topo desse primeiro ponto alto, eu introduzo a agulha e amarro a linha. E depois de amarrar a linha, aqui no primeiro motivo, eu vou trabalhar 3 correntes, 1, 2, 3. Volto no mesmo ponto de base e faço mais 2 pontos altos. Depois dos 2 pontos altos, eu venho para esse próximo grupo de 3 pontos altos e no topo desse primeiro ponto alto, atravesso a agulha e prendo um ponto baixo. Prendo o ponto baixo, sobe 1, 2 correntes. Volta no mesmo ponto de base, mais 2 pontos altos. Fez os 2 pontos altos, vem no topo desse ponto alto e prende um ponto baixo. 2 correntes, mais 2 pontos altos no mesmo ponto. Então, nós vamos trabalhar o acabamento fazendo grupinhos iguais a esses. Um ponto baixo, 2 correntes, mais 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Completou o grupo? É só vir para os 3 pontos altos logo à frente e no primeiro dos 3, atravessa a agulha e prende um ponto baixo. Só. Depois do ponto baixo, então, sempre 2 correntes,
mais 2 pontos altos no mesmo ponto. Completou aqui o grupinho, vem para o próximo grupo de 3 pontos e no topo do primeiro ponto alto prende outro ponto baixo e vai repetindo. E nós vamos seguir com esse padrão até fazer aqui o total de 15 grupinhos iguais a esse. Então, vou fazer os meus 15 e venho. Trabalhei os meus 15 grupos seguindo o padrão que orientei e encontrei aqui a ponta do abacaxi. Então, depois do grupo 15, eu vou prender um ponto baixo nesse local onde eu fechei os 2 pontos altos juntos. E vou trabalhar mais um grupinho de 2 correntes e 2 pontos altos. E a partir desse grupo aqui que eu acabei de fazer, eu vou trabalhar mais 14 grupos iguais. E o padrão agora segue o mesmo. Eu venho no topo desse ponto alto, prendo um ponto baixo, subo 2 correntes, faço mais 2 pontos altos. Venho no topo desse próximo ponto alto, prendo um ponto baixo, subo as 2 correntes e mais 2 pontos altos. Contando a partir desse grupo que eu fiz aqui prendendo no local onde eu fechei esses 2 pontos altos juntos do amarelo, eu vou trabalhar 14 grupos. Então, vou fazer aqui os meus 14 e venho. Trabalhei os meus 14 grupos e encontrei aqui o local onde eu vou passar para começar a trabalhar sobre o próximo abacaxi. Então, olha, depois de fazer o grupo 14, prendi um ponto baixo no topo desse ponto alto aqui logo à frente e logo aqui eu tenho 4 correntes. Então, eu vou vir aqui do outro lado, onde também tenho 4 correntes, e vou encostar aqui essas 4 correntes uma na outra. Desse ponto baixo, eu venho direto para esse ponto alto. Então, olha, eu pulo o intervalo de 4 correntes que tenho nesse abacaxi. Venho no próximo aqui, que são 3 correntes. E aqui eu trabalho 2 pontos baixos. Depois que eu fiz esses 2 pontos baixos, eu introduzo aqui a agulha no topo do ponto alto, faço mais um ponto baixo e a partir daqui começo a trabalhar os grupinhos com as 2 correntes e os 2 pontos altos. E venho para o ponto alto que tenho logo à frente, mais um ponto baixo e vou repetindo. E sobre esse segundo abacaxi, eu vou trabalhar contando a partir desse primeiro grupo que fiz aqui logo depois dos pontos baixos, o total de 24 grupos iguais a esse aqui. Quando eu chegar aqui no topo, então, para começar a descer, eu trabalho do mesmo jeito que mostrei no topo desse abacaxi aqui. Então, eu vou fazer os meus 24 grupos e vem. Trabalhei os 24 grupos e encontrei aqui um intervalo de 4 correntes que eu tenho na parte de baixo aqui do abacaxi, que é o local onde nós vamos emendar aqui as asas no corpo da borboleta. A partir daqui, eu vou trabalhar apenas pontos baixos e vou distribuir da seguinte maneira. Nesses primeiros 2 intervalos que tenho aqui, que são de 4 correntes, eu vou fazer 4 pontos baixos. Fez 4 pontos baixos em um ponto, vem no da frente, faz mais 4. Agora, eu encontro aqui as 3 correntes e em todas as 3 correntes que nós temos aqui, nós vamos trabalhar 3 pontos baixos. Fez 3 pontos baixos em um, vem no da frente, mais 3 pontos baixos. E vamos seguir trabalhando esses 3 pontos baixos em cada ponto, até restar apenas 2 pontos aqui, que são também 4 correntes e o ponto alto duplo. Então, até aqui eu faço 3 pontos baixos e nesses 2 últimos trabalho 4
pontos baixos. Eu vou fazer aqui os meus e venho. Trabalhei com o padrão que orientei. Nos últimos 2 intervalos aqui, eu fiz 4 pontos baixos em cada um. Agora, fecho com um ponto baixíssimo no local onde amarrei aqui a linha para começar o acabamento. Laço mais uma vez e corto. E fiz o total de 61 pontos baixos aqui nessa lateral. Depois de completar aqui o acabamento da primeira asa, agora vamos trabalhar o acabamento na segunda asa. E o acabamento da segunda asa vai começar aqui pela parte de baixo. Nós vamos contornar aqui primeiro o abacaxi menor, que é da parte de baixo da asa. E eu vou amarrar contando da mesma maneira que contei na primeira asa, só que agora vindo pra cá. Então, conto aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E no primeiro ponto alto da volta 10, eu amarro o meu barbante. E vou trabalhar nesse sentido aqui. E depois de amarrar a linha, eu vou seguir trabalhando com o mesmo padrão dos grupos de um ponto baixo, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Presos com um ponto baixo no próximo ponto alto de base. Até fazer o total de 24 grupos. Então, vou fazer os meus 24 e venho. Trabalhei os meus 24 grupos. Agora, eu faço 2 pontos baixos nesse próximo ponto de base. Depois dos 2 pontos baixos, eu venho no abacaxi do lado de cá. Aqui eu tenho 4 correntes, então eu vou pular essas 4 correntes e vir no topo desse ponto alto, e aqui eu prendo um ponto baixo. E depois de prender esse ponto baixo, nós começamos a repetir aqui os grupos de 2 correntes, 2 pontos altos. Venho para o ponto alto à frente, prendo um ponto baixo. E sigo caminhando com esse padrão, igual nós já fizemos no primeiro abacaxi, até fazer o total de 29 grupos. Então, vou fazer os meus 29 grupos aqui sobre o abacaxi maior e venho. Depois de trabalhar os 29 grupos, eu vou passar a fazer apenas pontos baixos e vou trabalhar com o mesmo padrão que fiz na outra asa. Nos 2 primeiros pontos aqui de base, faço 4 pontos baixos cada ponto, depois apenas 3 pontos baixos. A partir aqui do terceiro ponto de base, e vou assim até restar apenas 2 pontos. Aqui nesses últimos 2 faço 4 e vou totalizar aqui também 61 pontos baixos. Então, eu vou completar aqui o restante do acabamento dessa segunda asa e venho. Depois de completar o acabamento das asas, eu vou trabalhar o corpo da borboleta. Então, eu começo fazendo um cordão de correntes com 64 correntes. Depois de trabalhar as 64 correntes, conto aqui voltando atrás. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Na quinta corrente, faço um ponto alto. E sigo trabalhando um ponto alto para cada corrente até a última corrente. No final, terei feito aqui o total de 61 pontos altos, contando essas correntes que eu voltei atrás como meu primeiro ponto alto. Trabalhei os 61 pontos altos, agora vou virar aqui a parte oval, trabalhando 6 pontos altos. Depois de trabalhar esses 6 pontos altos, que viraram para o lado de cá, eu começo a trabalhar a parte reta, fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até trabalhar aqui o total de 61 pontos altos. E depois que completar os 61 pontos desse lado aqui,
faz 6 pontos altos para virar a parte oval do lado de cá. Então, vou completar o restante dessa volta com essa orientação e venho. Trabalhei os 61 pontos altos na parte reta, fiz os 6 pontos altos que viram aqui a parte oval. Agora, fecho essa volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Encerrei aqui a minha primeira volta, agora começo a segunda, subindo 3 correntes. E vou trabalhando aqui um ponto alto para cada ponto de base até fazer 61 pontos altos. Vou fazer os meus e venho. Depois de trabalhar os 61 pontos altos, eu vou fazer 12 pontos altos virando a parte oval. Então, vou trabalhar 2 pontos altos em cada um desses 6 pontos que eu tenho de base. Fez 2 pontos em um, faz mais 2 no próximo, e vamos assim até completar os 12. Eu vou fazer os meus. Trabalhei os meus 12 pontos altos, agora trabalho mais 61 pontos altos na parte reta do lado de cá. Depois dos 61 pontos, eu faço 12 pontos altos na parte oval aqui do outro lado. Então, eu vou completar o restante da segunda volta com essa orientação e venho. Completei o restante da segunda volta, encontrando o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Agora, vamos trabalhar a terceira volta, começo com as 3 correntes e trabalho aqui um ponto alto para cada ponto alto de base até fazer 61 pontos altos. Eu vou fazer os meus e venho. Trabalhei os 61 pontos altos da parte reta, agora nós vamos trabalhar a parte oval. Eu vou fazer aqui o total de 18 pontos altos sobre os 12 pontos altos de base. Então, eu vou trabalhar assim, faço 2 pontos altos em um ponto e um ponto alto apenas no ponto à frente. 2 pontos altos no próximo ponto e um nesse logo à frente. Então, nós vamos seguir com esse padrão. 2 pontos altos em um ponto alto apenas, 2 pontos, um ponto, até totalizar aqui 18 pontos altos. Vou chegar aqui no último ponto alto da parte oval. Então, vou fazer os meus e venho. Trabalhei os 18 pontos aqui virando a parte oval. Agora, eu trabalho mais 61 pontos altos na parte reta do lado de cá. E depois mais 18 na parte oval lá do outro lado. Então, vou completar a terceira volta com essa orientação e venho. Completei a terceira volta, encontrando aqui o início, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Agora, nós vamos trabalhar uma volta aqui só de pontos baixos. Então, eu vou começar aqui introduzindo a agulha no mesmo local onde eu fechei a minha volta, busco aqui de novo a linha e faço meu primeiro ponto baixo. E, a partir desse ponto, eu vou trabalhar aqui o total de 67 pontos baixos. Então, vou fazer os 67 pontos baixos e venho. Trabalhei os 67 pontos baixos. Agora, eu venho para o ponto à frente e faço mais um ponto baixo. Em seguida, eu subo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes. E venho aqui, olha, pulo a primeira corrente, venho na segunda, e a partir daqui eu começo a trabalhar um ponto baixo para cada corrente. Então, aqui eu desci fazendo um ponto baixo em cada corrente, encontrei aqui o ponto baixo de base. Aqui eu venho nas duas linhas desse ponto baixo e prendo um ponto baixíssimo. Prendeu o ponto baixíssimo, volto aqui no mesmo local onde eu trabalhei um ponto baixo e faço mais um ponto baixo. E a partir desse próximo ponto, eu trabalho aqui um por um até fazer 4 pontos baixos. Então, esses 4 pontos baixos, eles vão ficar entre uma anteninha aqui e outra da borboleta. Então, eu venho no ponto à frente,
e subo mais 8 correntes. Depois das 8 correntes, é só voltar do mesmo jeito que fiz aqui, trabalhando. Pula aqui a última corrente e a partir da próxima, trabalho um ponto baixo cada corrente. Então, aqui, de novo, trabalhei, dá um total de 7 pontos baixos aqui. Depois que faz o ponto baixo 7, vem e prende um ponto baixíssimo no topo desse ponto baixo. E trabalha mais um ponto baixo no mesmo local. Então, aqui acabamos de fazer as duas anteninhas da borboleta. Depois que faz a anteninha, é só seguir o restante da volta trabalhando um ponto baixo para cada ponto alto até o último ponto alto de base. E encontrando o primeiro ponto baixo, é só fechar com um ponto baixíssimo. Então, vou completar todo o restante aqui do corpo da borboleta seguindo essa orientação e vem. Aqui está. Completei o restante da volta de pontos baixos, fechei com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que fiz para começar. Em seguida, eu cortei o barbante e completei o corpo da borboleta. Agora, nós vamos montar aqui o tapete, vamos costurar com a agulha de tapeceiro as duas asas no corpo. Bem, então aqui eu passei na agulha de tapeceiro um pedaço de linha, mais ou menos quase o dobro aqui do comprimento da asa. E vou começar a costurar aqui pelo lado das anteninhas, que é a parte de cima da borboleta. Então, para eu prender aqui o barbante no corpo, eu vou contar aqui, olha, esse ponto baixo, ele está logo após o ponto baixo que eu trabalhei aqui para fazer a antena. Então, vou contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Esse ponto baixo aqui que eu marquei, ele é o primeiro ponto baixo dos 61 que eu tenho aqui na parte reta do corpo. Então, eu vou atravessar a agulha nesse ponto baixo e venho aqui na asa. Lembrando que esse abacaxi é o abacaxi maior que vai ficar aqui pro lado da cabeça da borboleta. Então, preste atenção aí para ver se você está colocando o abacaxi maior aqui nessa parte. E na asa, eu vou atravessar a minha agulha aqui pegando no primeiro dos 4 pontos baixos que eu tenho nesse intervalo aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos baixos, vou passar a minha agulha aqui no primeiro dos 4. E aqui eu amarro o barbante. E vocês se recordam que nós temos 61 pontos baixos aqui na parte reta do corpo e 61 pontos baixos aqui nesse lado da asa. E nós vamos costurar usando esses 61 pontos que nós temos, tanto na asa quanto no corpo. Então, sempre vou atravessando a agulha aqui, olha, amarrei nesses 2 pontos. Venho para o ponto baixo logo à frente, atravesso a minha agulha por ele e no ponto baixo que está na mesma direção aqui na asa, também atravesso a agulha e puxo. E vamos fazendo isso ponto por ponto. Sempre atravesso a agulha na mesma direção, aqui pego os 2 pontos que estão na mesma direção. Vamos assim até o último dos 61 pontos que nós temos aqui na asa. Bem, então, vai ficando assim a costura e nós vamos trabalhar até costurar os 61 pontos baixos que nós temos, tanto na asa quanto no corpo. Depois, é só cortar a linha e costurar a outra asa, seguindo o mesmo padrão que eu orientei para amarrar a linha. E depois que costurar as duas asas, é só arrematar as pontas, escondendo pelo meio dos pontos que nós temos no corpo aqui da borboleta. Então, eu vou costurar as minhas duas asas, seguindo essa orientação que passei e venho. Completei a costura das duas asas, seguindo o padrão que orientei. Em seguida, eu arrematei aqui as pontas das linhas. E agora, é só estender bem a peça. Deixa bem retinho aí o corpo da borboleta, depois vai estendendo os abacaxis de dentro para fora. E por fim, estende aqui os grupinhos que nós fizemos na borda
das asas, para que o seu trabalho fique bem assentado e bem bonito. E encerramos aqui mais uma peça. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. E, se quiser mais sugestões de passo a passo, estou deixando aqui do lado 2 opções para você, só clicar nessas imagens que você é levado ao vídeo. E se ainda não for inscrito e quiser se inscrever em meu canal, é só clicar aqui na minha foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.